Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de sábado. E neste texto nós vamos ver algo muito curioso. Quem sabe você nunca tenha meditado sobre esse tema. É algo bem interessante que diz respeito àquilo que os parentes de Jesus estavam naquele momento pensando sobre ele. Então eu gostaria que você fizesse também essa meditação e após você meditar, procure curtir, procure compartilhar também para que outras pessoas possam acessar e meditar a Palavra de Deus, se preparando para viver um santo e abençoado final de semana. Vamos juntos? O Evangelho de hoje é retirado de Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21. Um texto bem curto, mas vamos prestar bem atenção. Jesus foi para casa e de novo a multidão se aglomerou, de modo que eles não conseguiam nem comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus foram detê-lo porque diziam: ele ficou louco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos tentar fazer aqui juntos uma reflexão. Tente você se colocar nessa condição de parente de Jesus. Você vai dizer assim: nossa, mas a atitude deles frente a isso foi uma atitude de desconhecimento, inclusive, do próprio Jesus. E eu diria para vocês, a resposta é sim, e poderia dizer que a resposta é não. O texto nos fala de uma situação. Uma delas. Quando nós nos envolvemos com as questões de Deus, muitas pessoas não conseguem compreender. Podem dizer, inclusive, que nós chegamos ao extremo. Estamos como que loucos, fora da nossa razão. Parece que ficamos um pouco perturbados com a situação. Muitas pessoas podem pensar isso de nós. E eu poderia dizer, inclusive, que muitos familiares pensam isso de você. Nossa, isso aí eu acho que ficou até um pouco fora da casinha, porque agora só fala em Jesus, só quer saber de oração, só quer saber da igreja e essas coisas assim que nós estamos até um pouco acostumados já de ouvir. Mas por outro lado, se nós olharmos para a questão humana, uma das formas de fazer com que as pessoas se afastassem um pouco de Jesus para que Jesus pudesse descansar, era esse tipo de expressão. Porque onde Jesus ia, havia uma aglomeração de pessoas. Jesus não tinha mais condições nem de descansar, nem de comer, diz o texto. Eles não conseguiam mais nem comer. E também os parentes ficam perplexos com essa situação. E o que eles fazem? Vão lá, pegam Jesus e dizem para a multidão: olha, vão para casa porque eu acho que Jesus ficou louco. Ou seja, deixe ele descansar. Mas para que Jesus pudesse descansar um pouco, os familiares também tiveram que ter esse tipo de atitude frente à multidão para que a multidão parasse um pouquinho, desse uma distância um pouquinho de Jesus para que ele pudesse pelo menos se alimentar e assim também os discípulos de Jesus. Poderíamos analisar dessas duas formas. Como de fato aconteceu, aquilo que estava no coração dessas pessoas, poderíamos dizer só Deus sabe. Porque tem coisas que acontecem nas situações particulares das nossas famílias que a gente, num primeiro momento, também não compreende. Tem coisas que os teus familiares fazem por você que você também não compreende. Tem coisas que você faz pelos seus familiares que as outras pessoas de fora também não compreendem.
Então são situações que não cabem dentro de um julgamento, mas cabem sim num momento de oração. O que você faria se você visse Jesus naquela situação? O que você faria se o teu parente, seu amigo, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe estivesse naquela situação? Sem conseguir se alimentar, sem conseguir descansar e uma multidão de pessoas se aglomerando diante dele. O que você faria por uma pessoa que você ama? Veja que quando nós trazemos isso para uma realidade racional e humana, a nossa postura ela vai modificando. Quando nós olhamos simplesmente para uma realidade divina, dizendo, não, Jesus que precisa curar aquelas pessoas, você vai dizer, sim, mas eles não poderiam ter tirado Jesus ali do meio porque aquele povo precisava da cura. Precisamos de muita oração, precisamos de muita fé, mas precisamos também saber os limites. Saber o limite de deixar as pessoas descansar, deixar as pessoas fazerem também a sua oração pessoal. Quando nós invadimos o limite dos outros, nós também perdemos a nossa razão. Assim como popularmente nós dizemos, o nosso limite vai até onde começa o limite da outra pessoa. Então eles estavam invadindo, inclusive, a privacidade do próprio Jesus. Ele não tinha mais direito nem para comer. Ele não conseguia mais comer e assim também os seus discípulos. Então, na nossa vida, são situações e situações que precisam ser analisadas de forma particular. E aí eu convido você também a fazer essa reflexão. Qual seria a tua postura? Qual seria a tua atitude? E se você preferir, e aí eu gostaria de convidar inclusive você a escrever um pequeno comentário sobre esse texto e qual seria a sua posição frente a essa realidade que nós acabamos de meditar. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, permaneçamos todos na paz de Deus e até o próximo momento de oração.